ou pensamento. Amém? Você prestou atenção naquilo que você falou? Sim ou não? O pecado é uma falta de conformidade com a vontade de Deus, seja através de palavra, pensamento ou vontade. Amém ou não? Conseguiu entender? Amém? Então não existe algo que venha atenuar a justiça ou o juízo de Deus por sobre mim ou por sobre você. Isaías 59, versículo 2: as vossas iniquidades, o vosso estado de desobediência, o vosso estado de rebelião contra Deus, a vossa prática persistente do pecado, separam você do seu Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto dele, para que não te ouça. Amém ou não amém? Ok? Pode tomar o teu assento. O pecado é tudo aquilo que me separa de Deus. Quando eu estou na prática do pecado, eu acentuo a incredulidade por sobre a minha vida, e isso me torna uma pessoa desviada de Deus. Amado, como vai a sua fé? Como vai o seu posicionamento para com Deus? Satanás, ele não tira férias, ele trabalha de uma maneira árdua, intensa, em 365 dias ao ano, e às vezes 366, para gerar uma cegueira na minha e na sua vida, de forma que nós nos tornamos mornos, espiritualmente falando, e altamente caídos em uma posição pecaminosa. Amém? Responda para o Espírito Santo, quando, olha para mim, foi o seu último jejum de consagração a Deus? O seu último jejum de consagração a Deus. A última vigília de oração que você fez no seu quarto, buscando a presença de Deus. Amém? Eu varei a noite em oração, buscando a face de Deus. Não, mas o meu cônjuge, ok, eu vou para a sala. A sala vai ficar a luz acesa, eu vou para dentro do banheiro. Mas eu não teço nenhuma desculpa para a minha posição contrária ao pecado. Amém ou não amém? Ok, vamos lá. Gênesis 3, do 1 ao 13. A prática do pecado, ela vai me nivelar em uma pessoa distante de Deus, mas a concepção de uma pessoa que busca a sua autonomia de vida. Amém ou não? Gênesis 3, do 1 ao 13, nós vamos ver a vida de Adão e Eva, e não vamos nos deter na vida deles, mas vamos olhar para dentro de nós, amém? Em nos converter em uma pessoa que diz não e basta para o pecado. Amém ou não amém? Você consegue assumir essa posição? Amém? Autêntica, de dizer não, eu não quero uma vida de pecado. Não, eu não vou ser essa pessoa caída, promíscua, pecadora, distante e separada de Deus. Não falo isso, querido, por ter uma vida conjugal. Não falo isso simplesmente por ser um pastor. Mas eu falo isso porque eu quero ser uma pessoa aceitável diante de Deus. Amém ou não, querido? Uma pessoa aceitável diante de Deus, aonde que Ele pode colocar os olhos por sobre e ver que é uma pessoa que está lutando, contendendo contra um pecado e deseja ser aceita de Deus. Caminhe comigo, por favor. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 em diante. Existem 3 forças, amém, que procuram me fazer e te fazer pecar, amém?
existem 3 forças. A primeira força, é a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Eu quero chamar a sua atenção de uma maneira clara. Não existe nenhum nivelamento que vai me permitir ou me favorecer a ter uma vida aceitável nesse mundo. Entendeu, sim ou não? Não existe nada nesse mundo que possa se achegar à minha vida e me deixar de uma maneira confortável. Quando nós falamos sobre a carne, amém? A carne, ela tem as suas consequências de forma pecaminosa e falha. A carne, ela vai contender, ela vai desejar, amém? As obras dela. E quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, devassidão. Continua. Idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, semelhante a estas, eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Volta no 19, Mateus capítulo 26, versículo 41, não precisa abrir, amém? Vai falar que a carne, ela é fraca. E quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, devassidão. A carne, ela vai abrir para mim e para você uma vida pecaminosa. Amado, assuma com autenticidade: eu quero ser um homem santo, eu quero ser uma mulher santa, eu não quero uma vida de pecado. O pecado, Isaías 59, versículo 2, me afasta e me separa de Deus. O pecado, ele não tem que ser assistido, o pecado, ele não tem que ser ouvido, o pecado, ele não tem que ser lido, o pecado, ele tem que ser combatido. Nós enxergamos hoje uma igreja morna, uma igreja à beira de um colapso, uma igreja que não contende, que não luta contra o pecado. Olha para esse jovem, olha para esse adolescente aí perto de você, ele almeja o episcopado, ele almeja as coisas que são de cima, ou eles estão totalmente voltados para a condição do mundo. Olha para esse homem, olha para essa mulher, veja como essa pessoa esbanja santidade, espiritualidade, atributos do céu, sim ou não? Quando a carne é aberta essa frente para ela, pode ir, pode alastrar, não tem nada a ver, pode se vestir da maneira como você entende, pode falar o que você pensa, pode continuar de uma maneira boçal, de forma espiritual falando. É isso que nós vemos, aberto à frente do pecado, aberto à frente da carne. Pode colocar no seu status uma música mundana, não tem nada a ver. Deus, ele não faz fusão com o mundo. Aquilo que é celestial não precisa daquilo que é terreno. Aquilo que é de Deus não precisa daquilo que é criado para idolatrar, ou para venerar, ou para entreter o mundo. Entende isso de maneira cabal e única, em nome de Jesus. Segunda condição, vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 4. Segunda força que me leva a me perder no pecado: o mundo. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, se converte em inimigo de Deus. O mundo, como eu e você trafegamos e caminhamos no mundo. Como? Temos parte nesse tempo, temos a similaridade com esse tempo,
temos familiaridade com esse tempo. Como que nós caminhamos, como que nós posicionamos nesse mundo, querido? Amém? Tenho parte, eu tenho tempo para com esse mundo. Amado, nós não temos parte e nem tempo para esse mundo. Se você não se enxerga como peregrino e forasteiro nesse tempo, você já se perdeu e está distante de Deus, querido. Com esse mundo, nós não temos parte, junção ou aliança. Você ainda quer ser uma celebridade nesse tempo? Você ainda quer ser uma pessoa ovacionada nesse tempo? Entende bem, não se gritou o nome de Jesus, mas se gritou o nome de Barrabás. Se fala aquilo que é desse tempo, mas não se fala daquilo que se é de uma eternidade. Você quer ser ouvido por esse mundo? Você jaz e está sepultado nesse tempo. Amém? Ainda vamos lá, Romanos 12, 2. Amém? Romanos 12, 2. Coloca para mim. Nós não temos nenhuma parte para esse tempo. Romanos 12, 2. Amém? Amado, porque esse tempo, ele para mim e para você já foi findado. Esse mundo. Caminha, querido, num descompasso. Caminha fora desse tempo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Agora eu e você precisamos nos assentar diante de Deus e verificar: será que eu não estou amoldado com esse tempo? Lembra, Pedro, que os discípulos de Jesus, mesmo sem eles abrirem a boca, eles foram diagnosticados como cristãos. Consegue entender isso? Agora, se eu olho para você, qual traço de Jesus é encontrado? Será que você não está carregando esse mundo? Ou será que Jesus, ele já não foi de uma maneira explícita revelada em sua vida? Será que você não se perdeu? Amém? Com a força da carne? Ou com a força desse mundo? E Jesus, ele ainda não está eternizado em você. Caminha comigo. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, 8. A terceira força, amém, que me leva à prática do pecado. Aquele que pratica o pecado é do quê? Lê aqui, querido. Aquele que pratica o pecado. Irmão, você tem problema de vista, ótica Ryoga. Talvez você não está conseguindo ler aqui na frente. Vai lá, irmão. Está aqui pertinho. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Irmão, se porventura você está na prática do pecado, não vamos atenuar não, irmão. Não vamos atenuar, não vamos abaixar. Se por acaso você está na prática do pecado, você está afirmando a sua junção com o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Porém, todavia, se eu e você continuamos na prática do pecado, estamos afirmando que estamos ali nos derivando do diabo. E eu gostaria que de uma maneira, querido, pronta, você resolvesse essa questão. O que você faz quando a porta do banheiro está fechada? O que você faz com tanto tempo com o celular dentro do banheiro? O que você faz quando alguém te dá um tchauzinho? O pecado, ele pode nascer aí, em uma conversa ali no WhatsApp, amém? Em uma conversa ali no WhatsApp, em um aceno, em uma fala, em uma conversa. O pecado, ele pode nascer aí. E o pecado, uma vez aberto o coração, ele vai conduzir para o quê? Para a morte. Cuidado, cuidado. Hoje o Espírito Santo, ele se move em nosso meio.
levando ao nosso coração ao entendimento. Aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Amém? Ok? Vamos avançar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. O diabo, o vosso adversário, não é amigo, não é colega, mas em muitos momentos estamos interagindo com ele. Estamos interagindo com ele. O pecado, ele é o vosso adversário, mas ele vai se associar a você para te empurrar a essa determinada prática, aonde que você pode cobiçar com seus olhos. Não, eu estou só olhando. Uma vez que você olhou e você desejou, é como se você tivesse cometido adultério. Amém? Ronda como um leão, procurando a quem possa devorar. Amém? Vamos finalizar aí, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Você é tentado pelo seu próprio desejo. E aonde que o desejo ele está? Aonde que o desejo ele está? Dentro de você. Uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, que é velada aí dentro. Amado, de uma maneira clara, corta, anula isso. Anula isso. O desejo ele está residindo aonde? Dentro de você. E cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Eu preciso lutar contra essa natureza carnal, pecaminosa. Eu não posso de maneira nenhuma permitir que continue sendo ventilado, que continue essa natureza residindo aí dentro. Horas eu desejo uma santidade e daqui a pouco eu estou caído. Estou ali arrependido pelo pecado que eu cometi. Amém ou não? O juízo de Deus, ele é severo quanto à prática do pecado. O juízo de Deus, ele será de forma muito severa com a prática do pecado. Amém? Versículo 15. Então, esse desejo tendo sido concebido, estava ali de maneira informe dentro, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Aquele determinado momento que o coração acelera, e eu preciso ir para o hospital, chegou o fim. A conta ela chegou. Aquele determinado momento que, de uma maneira abrupta, acontece um acidente de trânsito, a conta ela chegou. O pecado consumado, ele gera morte. E não adianta eu e você falarmos que é obra do maligno, é obra do diabo, não. Nasceu aí dentro do seu coração, e você deu vazão para isso. O pecado, uma vez concebido, consumado, ele gera morte. E quando chegar esse momento, muitos vão estar estarrecidos. Deus, ele se esqueceu de mim? Não, de maneira nenhuma. Deus, ele não se esquece dos seus. A minha e a sua autonomia na prática do pecado nos tornou distantes de Deus, nos tornou distantes do Senhor. E aí é o exato momento que aquele que ronda, rungindo como leão, buscando a quem possa devorar, te encontrou com as calças na mão, te encontrou naquela maneira onde que você não esperava, e ele produziu seus efeitos, que é morte, que é destruição. Ele veio para poder roubar, ele veio para poder matar, ele veio para poder destruir, e você estava ali, totalmente sujo, lambuzado, com toda a espécie do pecado. Deus, ele olha para mim, ele olha para você. Quem é pecador? Quem é pecador? Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, ele vai dizer, pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Você, como um bom estudante, o que significa destituído?
que é destituído? Hã? Não ouvi. O que é destituído? Exato. Consegue trazer isso para dentro de você? Eu tô fora da glória de Deus. Eu estou separado da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é pecador? Todos. Amém? Mas existem alguns que vão levantar a sua mão e vão dizer: eu sou um pecador, mas redimido e lavado no sangue do Cordeiro. Amém? Amado, eu quero te pedir, amém, encarecidamente, com bastante educação, não converse agora, pensa na palavra, volta para a palavra, assuma essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Romanos 3:23, 1 João 3:8, aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário, a paga pelo pecado é a morte. É a morte. Mas falar sobre pecado é uma coisa difícil. É como pisar em ovos, porque existem pessoas que hoje tecem pecados domésticos. Pecados domésticos. Pecado, querido, é pecado. E não tem maior e não tem menor. Pecado, ele deve ser abominável para mim e para você, meu irmão. Mas rimos do pecado, conversamos sobre o pecado, dormimos com o pecado, mas não lutamos contra o pecado. A sua espiritualidade, ela é questionável, meu irmão. Ela é questionável. Se o Espírito Santo, ele não gera dor em você pela prática do pecado, é porque de fato você se encontra distante de Deus. Quando eu estou distante de Deus, eu não sinto essas pressões, esses gemidos que o Espírito Santo ele faz, porque o diabo a cada momento, para que eu possa ir mais distante de Deus, ele tem um barco atracado no cais para poder me levar para longe do meu destino. Hoje o Espírito Santo, ele se move no seu interior, e ele começa a examinar, e abrir as portas, amém ou não? Abre a porta. O que você fez nesse quarto, que hoje você se envergonha? O que você fez nesse quarto, que hoje você se envergonha? O que você fez com aquela pessoa, que hoje você se envergonha? Muitos esperam a uma igreja morta, que o Espírito Santo, ele não revela. Cuidado, talvez você esteve acostumado com falsos profetas, com altares quebrados, mas o Senhor, ele nos leva para uma vida e para uma prática diferente. Amém? Não tem revelamento, não tem isso, mas tem uma vida com Deus que torna acessível, visível, aquilo que Ele deseja endireitar. Amém ou não amém? Romanos 3, versículo 10. Amém? Romanos 3:10, olha, não há um justo, nenhum sequer, todos precisam de Deus. Como é que está o seu coração quanto à prática do pecado? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E esse é o tempo que nós vivemos, que muitos se converteram amantes de si mesmo e se afastaram da vida com Deus, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E a lista ela ainda engrossa no versículo de número 3. Pecadores, devassos, versículo 3. Caminha aí. Amém? Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem.
esse tipo de homem pecador que se afastou de Deus. Amado, por favor, responda ao Espírito Santo nessa noite. O que há em você que revela que você é um filho de Deus, meu irmão? Amém? Não é porque você escuta música gospel, não é por isso, mas é por você contender, lutar contra o pecado. Eu não quero ser esse homem pecador, irreconciliável, caluniador, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem. Eu não quero ser esse homem. Eu quero ser um homem temente a Deus. Amém ou não, querido? Em nome de Jesus, meu irmão, se volta ao tempo original, à simplicidade. Filho de Deus, homem de Deus, ele não é comum. Ele não é comum. Não aceita, não faça junção com o pecado. Amém ou não amém? O livre-arbítrio, ele fez isso com muitos. Nos levou para uma autonomia de vida. O livre-arbítrio nos levou para uma autonomia de vida. Amado, em nome de Jesus, observa como que você se distanciou de Deus. Quem aqui se lembra do seu batismo? Levanta a mão. Mantenha a mão levantada, vai. Amém? Segura a sua mão levantada. Do seu batismo até hoje, qual que é a novidade da sua vida? Você está pregando a palavra? Mantenha a mão levantada, não abaixa não. Você está pregando a palavra? Você está ministrando uma escola bíblica? O que você está fazendo? Eu canto, eu danço. É mesmo? Você faz isso? De ofício, de ministério, o que você está fazendo? Você entrou com pecado seco, saiu com pecado molhado. Não teve mudança, não teve diferença. É porque eu trabalho. Vamos argumentar então? É porque eu trabalho, eu tenho que cuidar da minha família. Aquele que não deixar sua casa, seu pai, sua mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Não vamos passar pano não, meu irmão. Muitos de nós estamos totalmente acomodados com o pecado, e não lutamos contra ele, e não lutamos, estamos aí procurando fazer, esticando aqui, esticando ali, e entregando ao Senhor sobras, e ainda sobras sujas com o pecado. Caminha comigo, pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 17, Romanos 7, 17, amém? Não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Por que o pecado que habita em mim? Por que disso? Amém? Mas eu sou uma nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. 5, 7 casamentos, quem escreveu essa música. Nova criatura realmente, amém? Não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele habita. Por quê? Tem ordem para a gente poder tá falando sobre isso. Amém? Tem uma causa para a gente poder falar sobre isso. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Marcos 7, do 21 ao 23. Porque dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, insensatez. Todos esses males vêm de onde? E eu ainda quero ter uma vida dominical, de ir na igreja domingo. Eu ainda não quero ser discipulado, sendo que todas essas mazelas, essas tranqueiras, vêm de onde? De dentro, por que essa natureza ela não muda? Porque não está vivendo uma real vida com Deus. 2 Coríntios 3,18, qual que é o objetivo da minha vida e da sua vida? Vem comigo, mas tem que ser mais rápido. 2 Coríntios 3,18,
Assim todos nós, com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados de que forma? De glória em glória. A minha face e a sua face não é para ser algo padronizado com esse mundo. Amém ou não amém? Não é para ser padronizado com esse mundo, não é para ser uma face aceitável pelas pessoas, não é para ser uma cara de gente boa, mas é para ser uma face que está sendo transformado segundo a imagem do Senhor, com uma glória maior, a qual vem do Senhor. Amém ou não? Diferente, não é isso o que nós estamos vendo agora. Amém? Eu nunca vou deixar de falar isso. Um bom cristão, ele carrega o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Um bom cristão, querido, ele tem um compromisso com o seu horário e com a sua vida de culto. Um bom cristão, um bom filho de Deus, ele está envolvido com as coisas do Senhor. Consegue entender isso? Amém ou não? Nós vamos chegar a esse ponto, amém? Por causa do pecado, a criatura, a criação, ela já não consegue mais refletir a imagem do Senhor. Por que não consegue mais? Porque se corrompeu por causa do pecado. A sua natureza agora é uma natureza caída. A sua fala é tudo de duplo sentido. Consegue entender? A sua fala é tudo de duplo sentido. A sua espiritualidade, ela é assegurada quando está com o microfone na mão. Mas quando está em um outro lugar, em um outro ambiente, não é a mesma glória. Amém? Porque o mal, o pecado, ele já não acompanha. O pecado agora já é o seu modo operante. Tiago capítulo 4, versículo 7. Não consegue fazer isso. Tiago 4:7. Por que não consegue? Porque a sua natureza agora ela é caída. Já não se submete mais a Deus. Por que não se submete mais a Deus? Se não for do meu jeito, missionário Érico, eu não faço. Eu só faço se for desse jeito. Já não consegue mais submeter a uma autoridade levantada pelo Senhor. Eu vou contra-argumentar. Por quê? Porque é uma natureza pecaminosa, é uma natureza diabólica, porque já está totalmente caído, já não se submete mais a Deus, já não resiste mais o diabo. Qualquer lugar já está entrando no meio da confusão, da fofoca, já está entrando naquele inteirinho daquela briga. Vamos sair na mão, vamos sair no braço, vamos processar, desse jeito. Porque a natureza ela é caída, satânica, pecaminosa. Assisto qualquer coisa, escuto qualquer coisa, já não resisto mais ao diabo. Porque o diabo não precisa mais fugir, porque o diabo já está dentro, já fala de pecado, já fala das coisas com uma grande familiaridade. Por quê? Porque de onde vem o pecado? De dentro. E dentro está interiorizado o quê? O pecado. O pecado ele tem que ser combatido. Amém ou não, pessoal? O pecado ele tem que ser combatido. Não é qualquer filme que você pode ver, não é qualquer série que você pode ver, não é qualquer música que você pode ouvir, não é qualquer lugar que você pode assentar, não é qualquer pessoa que pode ser seu amigo, que pode ser seu colega, não é, amém? Se eu quero uma vida celestial, eu preciso andar com pessoas que vão me levar para perto de Deus, e aquilo que vai atrasar minha vida com Deus, eu não posso ter familiaridade. Amém ou não amém? Vamos avançar em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Amém? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado
pelo mal, e a ninguém tenta, ok? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo esse arrastado e seduzido. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Juízes 13, Juízes 14, Juízes 15, vai falar de Manoá e o seu filho Sansão. Este teve uma boa chamada, um propósito. Seus pais o apresentaram, seus pais o consagraram, porém no seu livre arbítrio, ele escolheu seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido, esse desejou caminhar de uma maneira diferente. Irmão, falo com muita autenticidade, eu não quero familiaridade, amizade, junção dentro da minha casa, aquilo que vai me afastar do Senhor, e ponto final, Sansão fez mesa para o pecado, Sansão ficou olhando para o pecado, Sansão ele não foi leigo, Sansão ele não foi desprovido de ensino. Sansão, você não pode se aproximar de cadáver. Sansão, você não pode pegar em coisa morta. Sansão, você não pode casar ou se juntar com uma mulher fora da nossa tribo. Sansão ele recebeu toda a orientação pelo nazirado. Mas muitos de nós, irmãos, o que é que falamos? Eu já sei. Tanto sabe que está numa vida totalmente afastada de Deus. Tanto sabe que faz junção e relacionamento com pessoas fora da sua mesma fé. Tanto sabe que não faz um ponto de consagração. Não tem as evidências do Espírito Santo na vida. Romanos 6, 23, o salário do pecado é morte. Amém? Isaías 59, 2, o pecado, a iniquidade nos separa, nos afasta de Deus. Romanos 3, 23, destituídos e fora da glória de Deus estão. O que acontece com uma pessoa que ela tem uma vida pecaminosa? Tudo isso que nós estamos falando. E não adianta falar que é o diabo. Somos nós que damos a legalidade. Somos nós que permitimos. A natureza carnal que existe em nós, ela tem que ser combatida. A luta contra a carne é todos os dias. Eu não vou pecar, eu não vou alterar, eu não vou cair em pecados, eu não vou cair nisso. Hoje, a missionária Érica viu, a Juliana também viu, sentou do lado de fora da igreja, do outro lado da rua, um homem, numa espiritualidade tão grande, espiritualidade tão grande, sentou, pegou a Bíblia, colocou a Bíblia no joelho, ficou assim, depois aproximou da porta, quem é você? Eu olhei assim, falei assim, Deus, 10 horas da manhã, vem um diabo querer causar tumulto, quem é você? Eu sou o pastor da igreja, Deus me mandou te entregar uma palavra. Eu dei de minha reda, Satanás, de duas uma, te joga um balde de água, eu te convido a retirar. E aí ele pegou e falou assim, tem uma palavra para poder te entregar. E eu falei assim, olha, eu não quero ouvir, estou ocupado, estou trabalhando na casa de Deus. Não, mas Deus me mandou te entregar uma coisa. Não mandou não, não mandou nada não, vão. E aí continuou falando, eu fui fazendo as coisas, cuidando da porta, tem mulheres cuidando da porta e tudo, e aí entregou uma palavra falando assim, lembra aí, missionário, o que ele falou? Isso, tipo assim, como se estivesse no pecado. Falei, logo eu, Deus, logo eu, Senhor. Não, é aquele que dá vazão para o pecado e tal. E aí, logo eu falei assim, aí finalizando tudo, amém?
Amém não. Amém, amém não. Querendo que eu dissesse amém. Satanás, ele é sutil. Vai chegar de uma forma bizarra como essa aí, te entregando uma palavra de pecado, te entregando uma palavra de brecha, e você vai dizer amém. Não digo amém não. Falou 3 vezes, não fala amém não, irmão. Não falo. Amém por quê, irmãos? Amém? O poder da vida, ele está onde? Na palavra. Você sela com amém, o diabo, ele tem totalmente legalidade para poder gerar na sua vida os efeitos dele. Então eu digo isso, querido, para poder trazer um entendimento para nós. João 10:10, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. E aí eu e você talvez damos uma legalidade, e aí ele entra e produz os seus efeitos. Tiago 1,15, para que nós possamos orar. Tiago 1,15, o pecado, ele tem roubado a vida de muitas pessoas. O pecado, ele tem roubado a vida de muitas pessoas. Consegue entender isso? Ele tem destruído muitos lares. O pecado, ele tem matado o ministério de muita gente. E o pecado, ele não está sendo combatido. Tiago 1,15. Então esse desejo tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Eu perco desinteresses por Deus, pela igreja do Senhor, porque o pecado, ele foi consumado. E aí eu começo a esfriar espiritualmente. E aí eu entro num tempo, Pedro, nômade, e eu começo a trocar de igreja, porque eu quero justificar o pecado, mas o pecado, ele gerou a morte, e o problema, ele está comigo, não é com o lugar, não é com Deus, o problema, ele é comigo, porque eu já entrei num sentido frio, espiritualmente falando, amém? E o Espírito Santo que olha para mim, ele olha para você, ele consegue diagnosticar a nossa frequência da vida de oração. Provérbios 28:13, e o pecado, ele não vai permitir que eu venha romper, amém? Ele não vai permitir que eu venha romper, porque o pecado, ele vai me estacar, e eu vou começar a entrar, amém? A uma pobreza, em todos os aspectos, amém? Porque o pecado, ele escondido, ele não me permite que eu venha prosperar. Consegue entender isso, sim ou não? Amém? Então nessa noite, posiciona espiritualmente falando, e diga de uma maneira clara, não para o pecado, não para essas conversas ocultas, não para essas conversas trancadas no WhatsApp. Começa a dizer não para o diabo de uma maneira autêntica. Eu não vou pecar mais, eu não vou ser essa pessoa gambiarrista, eu não vou ser essa pessoa que catireira, eu não vou ser essa pessoa